Ele sempre foi chamado de sensível demais. Desde cedo, o jovem místico percebia coisas que os outros ignoravam: mudanças sutis no ar, silêncios pesados, ambientes que pareciam falar. No início, achava que era imaginação, mas com o tempo, aquela sensação constante de incômodo começou a se intensificar. Não era tristeza comum, nem ansiedade clara. Era como viver em alerta permanente, sem saber exatamente do que. E quanto mais ele tentava ignorar, mais aquilo se manifestava. O lugar onde morava parecia normal para qualquer visitante. Uma casa simples, rotina previsível, nada fora do padrão. Ainda assim, ao atravessar a porta todos os dias, algo nele se fechava. O corpo ficava pesado, a mente acelerava, o sono nunca era profundo. Ele meditava, fazia práticas espirituais, buscava equilíbrio. Funcionava por algumas horas, às vezes por um dia. Mas sempre havia um retorno silencioso daquele mal-estar difuso, insistente. Com o tempo, os sinais ficaram mais claros. Pensamentos que não pareciam seus surgiam do nada. Emoções mudavam sem motivo aparente. Uma sensação de estar sendo drenado, como se algo sugasse sua energia lentamente. Ele começou a anotar tudo: horários, estados emocionais, sonhos. E um padrão começou a surgir. Sempre que passava longos períodos naquele ambiente, tudo piorava. Quando se afastava, mesmo que por pouco tempo, sentia alívio. Ainda assim, havia resistência em aceitar essa conclusão. Mudar de ambiente significava mexer em estruturas, relações, segurança. Era mais fácil acreditar que o problema estava nele. Talvez fosse sensível demais. Talvez estivesse projetando coisas. Essa dúvida o manteve preso por mais tempo do que deveria. Enquanto isso, sua vitalidade diminuía. A espiritualidade, que antes trazia clareza, começou a se tornar um esforço pesado. As noites eram o pior momento. O silêncio amplificava tudo. O jovem místico sentia como se o espaço ao redor estivesse carregado de algo antigo, denso, não resolvido. Sonhos estranhos se repetiam. Sempre o mesmo cenário, a mesma sensação de não pertencimento. Ao acordar, a exaustão era maior do que antes de dormir. Algo ali claramente não estava em harmonia com quem ele era. Foi nesse ponto que uma pergunta simples começou a ecoar com força. E se não for você? E se o ambiente, as paredes, o histórico daquele lugar estivessem influenciando mais do que ele imaginava? A ideia parecia absurda para alguns, mas para ele fazia sentido. Pela primeira vez, considerar a mudança não parecia fuga. Parecia sobrevivência. E essa decisão silenciosa marcaria o início de uma descoberta profunda, que mudaria tudo. Depois que a ideia da mudança se instalou, os sinais ficaram ainda mais evidentes. Pequenos acontecimentos começaram a se repetir com frequência desconfortável. Objetos quebravam sem explicação, plantas murchavam mesmo sendo cuidadas, o ar parecia sempre pesado. Não era medo, era reconhecimento. O jovem místico sentia no corpo uma espécie de aviso constante, como se algo estivesse tentando chamar sua atenção há muito tempo. As práticas espirituais, antes profundas e silenciosas, passaram a ser interrompidas por pensamentos intrusivos. Durante a meditação, imagens desconexas surgiam, acompanhadas de uma pressão no peito. Ele percebia que não era apenas distração mental. Havia uma interferência. Quanto mais ele tentava se centrar naquele espaço, mais difícil se tornava acessar estados elevados de consciência. Conversas simples dentro da casa sempre terminavam em desgaste. Pequenos desentendimentos surgiam sem motivo claro. O clima parecia estimular tensão, impaciência, reatividade. O jovem começou a notar que não era só ele quem se sentia assim. Pessoas que passavam muito tempo ali também ficavam irritadas, cansadas, desanimadas. O ambiente parecia amplificar o pior de cada um. Em contrapartida, bastava sair por algumas horas para sentir uma leveza quase imediata. A respiração ficava mais profunda, os pensamentos desaceleravam, o corpo relaxava. Esse contraste se tornou impossível de ignorar. Não era coincidência.
Era uma resposta direta. Como se o corpo reconhecesse onde podia descansar e onde precisava se defender. Ele começou a pesquisar relatos semelhantes. Histórias de pessoas sensíveis que adoeceram emocionalmente em certos lugares e se transformaram ao sair deles. Falava-se de memória energética, de ambientes que acumulam padrões, de espaços que não acompanham a evolução de quem habita ali. Cada relato parecia descrever exatamente o que ele vivia, com uma precisão inquietante. A dúvida deu lugar à clareza. Permanecer naquele ambiente não era neutralidade, era escolha. E escolher ficar significava continuar se fragmentando aos poucos. A decisão começou a se formar internamente, ainda sem data ou plano definido. Mas algo nele já sabia. Sair dali não seria apenas uma mudança física, seria um rompimento energético. E os efeitos disso estavam prestes a se revelar. A decisão não veio com entusiasmo, mas com lucidez. O jovem místico percebeu que esperar sentir segurança absoluta era uma ilusão. Nada naquele momento parecia totalmente estável. E talvez nunca fosse. Ainda assim, algo dentro dele se manteve firme. Ficar era mais arriscado do que sair. Essa clareza silenciosa foi o que o fez começar a se mover, mesmo com medo. Quando começou a falar sobre a mudança, encontrou resistência. Alguns diziam que era exagero, outros chamavam de fuga espiritual. Ele ouviu tudo em silêncio. No fundo, sabia que explicar sensações sutis para quem nunca as viveu era inútil. Não se tratava de convencer ninguém, mas de se respeitar. E isso, por si só, já causava um desconforto nas estruturas ao redor. Curiosamente, quanto mais ele organizava a saída, mais o ambiente parecia reagir. Imprevistos surgiam, atrasos aconteciam, conflitos reapareciam do nada. Era como se algo tentasse mantê-lo ali. Essa percepção não veio com paranoia, mas com atenção. Ele já havia sentido esse padrão antes. Sempre que tentava evoluir, algo puxava de volta. As noites ficaram intensas. Sonhos vívidos, símbolos repetidos, portas se fechando, caminhos estreitos. Em todos eles, havia uma escolha clara: continuar no mesmo lugar ou atravessar o desconhecido. Ao acordar, sentia o peso dessas imagens, mas também uma estranha sensação de alinhamento. O inconsciente parecia concordar com o que a mente começava a aceitar. Arrumar os poucos objetos foi mais difícil do que imaginava. Cada item parecia carregar lembranças, estados emocionais, fragmentos de quem ele foi naquele espaço. Ao tocar nessas coisas, sentia um cansaço súbito, como se estivesse se despedindo de versões antigas de si mesmo. Não era nostalgia, era encerramento. No dia em que confirmou a mudança, algo interno se reorganizou. O medo ainda estava ali, mas não comandava mais. Havia uma sensação discreta de proteção, como se, finalmente, ele estivesse ouvindo um chamado que sempre esteve presente. O ambiente não era apenas um cenário, era um fator ativo, e sair dali marcava o início de uma transformação que ainda não podia ser medida. A saída aconteceu de forma simples, quase silenciosa. Não houve despedidas longas nem rituais elaborados. Ainda assim, no momento em que ele atravessou o limite daquele espaço pela última vez, algo mudou. A respiração se aprofundou sem esforço. O corpo respondeu antes da mente. Era como se um peso invisível tivesse sido retirado, mesmo sem ele saber exatamente o que carregava. Nas primeiras horas no novo ambiente, o jovem místico permaneceu em observação. Não buscava euforia nem sinais místicos imediatos. Apenas percebia. O silêncio ali era diferente. Não pressionava, não sugava. Pelo contrário, parecia acolher. A mente, acostumada ao alerta constante, começou a desacelerar naturalmente, sem técnicas ou controle consciente. A primeira noite foi reveladora. O sono veio rápido e, pela primeira vez em muito tempo, foi profundo. Sem sonhos caóticos, sem interrupções. Ao acordar, ele percebeu algo quase esquecido: descanso verdadeiro. O corpo não estava exausto. A mente não estava congestionada. Havia clareza, mesmo sem explicação racional. Nos dias seguintes,
Pequenas mudanças se acumularam. A alimentação se regulou sem esforço. A disposição voltou aos poucos. Emoções que antes surgiam desordenadas agora tinham causa e contexto. Ele não se sentia mais reagindo ao ambiente. Sentia que estava presente nele. Essa diferença sutil alterava tudo. As práticas espirituais retomaram profundidade. Meditar naquele novo espaço era como atravessar camadas com facilidade. A mente ficava silenciosa mais rápido, e os estados de consciência se tornavam estáveis. Não havia interferência, ruído ou sensação de invasão. Apenas presença. E isso confirmou algo que ele já suspeitava, mas ainda não tinha vivenciado plenamente. A mudança de ambiente não resolveu todos os problemas, mas revelou algo essencial. Parte do sofrimento que ele carregava não era interno. Era reativo. Era resposta constante a um campo que não o sustentava. Ao sair, ele não escapou de si mesmo. Pelo contrário, finalmente teve espaço para se encontrar. E essa percepção abriu caminho para entendimentos ainda mais profundos. Com o passar dos dias, o jovem místico percebeu que a mudança havia criado algo raro: silêncio interno. Não um vazio desconfortável, mas um espaço onde pensamentos surgiam com ordem. Nesse estado, memórias antigas começaram a emergir. Situações vividas naquele antigo ambiente agora eram vistas com clareza, como se ele finalmente pudesse observá-las de fora, sem estar imerso nelas. Foi então que ele entendeu que não havia sido apenas cansaço ou sensibilidade excessiva. Aquele lugar carregava histórias não resolvidas, conflitos antigos, emoções estagnadas. Ele não precisou investigar o passado do ambiente para sentir isso. O corpo já havia registrado tudo. A intuição apenas confirmou o que o sistema nervoso vinha tentando comunicar há anos. Algumas reações que ele julgava pessoais começaram a perder força. Medos recorrentes, inseguranças sem origem clara, pensamentos autodepreciativos simplesmente enfraqueceram. Não desapareceram de imediato, mas perderam intensidade. Isso deixou evidente que muitos desses padrões não nasciam nele, mas eram amplificados pelo campo onde vivia. Em momentos de contemplação, ele se lembrava de como tentava se consertar constantemente. Buscava técnicas, rituais, explicações espirituais complexas. Agora percebia que estava tentando florescer em um solo hostil. Nenhuma prática sustentada próspera quando o ambiente contradiz a própria natureza de quem a executa. Essa compreensão trouxe uma mistura de alívio e responsabilidade. Alívio por não carregar mais culpas desnecessárias. Responsabilidade por reconhecer que permanecer em certos lugares é uma escolha energética. Ambientes não são neutros. Eles dialogam com quem somos, reforçando ou drenando aspectos sutis da consciência. A maior revelação, no entanto, foi simples e profunda. Sensibilidade não é fraqueza. É leitura fina da realidade. O jovem místico não estava quebrado. Estava exposto demais. E ao mudar de ambiente, ele não apenas se protegeu. Ele se alinhou. E esse alinhamento começava agora a transformar sua forma de existir no mundo. Com mais clareza interna, o jovem místico começou a observar o próprio passado sob uma nova perspectiva. Situações que antes pareciam fracassos agora revelavam um padrão. Sempre que permanecia em ambientes desalinhados, sua energia diminuía. Não era falta de força, era desgaste contínuo. Essa percepção reorganizou sua história pessoal de forma silenciosa, mas definitiva. Ele percebeu que muitas escolhas haviam sido feitas a partir da adaptação, não da verdade interna. Ficava onde não cabia, aceitava dinâmicas que drenavam, normalizava desconfortos sutis. O ambiente antigo havia reforçado essa tendência, mantendo-o em constante modo de sobrevivência. Ao sair, essa camada começou a se dissolver. Pela primeira vez, ele sentiu o que era expansão sem esforço. Ideias surgiam com fluidez. Intuições vinham claras, sem ruído emocional. Não havia urgência, nem ansiedade por respostas. Apenas direção. Essa sensação não vinha de euforia espiritual, mas de coerência interna. Tudo parecia ocupar o lugar certo.
O jovem místico entendeu então que ambientes funcionam como amplificadores. Eles não criam quem somos, mas intensificam aquilo que já está presente. No espaço antigo, suas dúvidas eram ampliadas. No novo, sua consciência ganhava campo. Essa diferença explicava por que práticas iguais produziam resultados tão distintos. Essa compreensão trouxe uma mudança de postura. Ele passou a respeitar seus limites com mais seriedade. Começou a avaliar pessoas, lugares e rotinas não apenas pelo conforto material, mas pela resposta interna que provocavam. Se algo exigia esforço constante para manter equilíbrio, provavelmente não era o lugar certo. O mais impactante foi perceber que essa escolha não era egoísmo, mas autocuidado consciente. Preservar a própria energia não é isolamento, é responsabilidade. Ao reconhecer o efeito do ambiente sobre sua consciência, o jovem místico deu um passo que muitos evitam. E esse passo o conduzia, agora, para uma vida mais alinhada e verdadeira. Em determinado momento, o jovem místico precisou retornar brevemente ao antigo ambiente. A visita era curta, objetiva, sem envolvimento emocional. Ainda assim, bastaram alguns minutos para que o corpo reagisse. A respiração encurtou, os ombros tensionaram, a mente acelerou. Não havia dúvida agora. O contraste era imediato e impossível de racionalizar. Aquilo que antes era confuso tornou-se evidente. O peso que ele carregava não era psicológico no sentido comum. Era um campo que o empurrava constantemente para estados de alerta e defesa. Ao sair novamente, a sensação de alívio veio como confirmação definitiva. Não se tratava de crença. Era experiência direta. Essa vivência trouxe uma espécie de encerramento interno. Ele não sentiu raiva do lugar, nem necessidade de justificar sua saída. Apenas compreensão. Alguns ambientes cumprem seu papel por um tempo, mas deixam de acompanhar quem cresce. Permanecer neles é insistir em uma versão antiga de si mesmo. De volta ao novo espaço, o silêncio ganhou outra qualidade. Não era apenas ausência de ruído, mas presença de si. O jovem místico percebeu que agora conseguia ouvir pensamentos mais profundos, intuições que antes eram abafadas. A consciência não precisava lutar para se expressar. Esse contraste também se refletiu no corpo físico. Tensão crônica diminuiu, dores sutis desapareceram, a postura mudou naturalmente. Era como se o organismo finalmente tivesse autorização para relaxar. Quando o ambiente deixa de atacar, o corpo para de se defender. Ali ficou claro que a mudança não havia sido exagero nem fragilidade. Foi precisão. Uma leitura correta de sinais ignorados por tempo demais. Ao reconhecer isso, o jovem místico consolidou algo essencial. Confiar na própria percepção é um ato de maturidade espiritual. E essa confiança começava a redefinir tudo ao seu redor. Com a confirmação definitiva, iniciou-se um processo mais silencioso e profundo. A reconstrução. O jovem místico percebeu que, por muito tempo, havia moldado sua personalidade para suportar o ambiente em que vivia. Agora, sem essa pressão constante, surgia a pergunta inevitável: quem ele era quando não precisava se defender o tempo todo? Nos primeiros dias, houve um certo estranhamento. A calma parecia quase suspeita. A mente, acostumada ao caos, tentava criar problemas onde não havia. Ele observou esse movimento com atenção, sem se identificar. Entendeu que aquilo não era recaída, mas resíduo. O corpo e a consciência estavam reaprendendo a funcionar em segurança. Pouco a pouco, comportamentos antigos começaram a cair. A necessidade de agradar diminuiu. A pressa perdeu sentido. O jovem místico passou a escolher palavras com mais consciência e a respeitar pausas. O silêncio deixou de ser vazio e se tornou fonte. Nesse espaço, ele começou a reconhecer desejos que não estavam contaminados pelo medo. A criatividade voltou de forma natural. Ideias surgiam sem esforço, não como fuga, mas como expressão. Ele escrevia, refletia, contemplava. Tudo fluía com uma coerência que antes parecia inalcançável. Não era inspiração forçada, era alinhamento. Quando o ambiente sustenta, a consciência se expande sem resistência.
Essa reconstrução também trouxe limites mais claros. Ele aprendeu a sair de conversas que drenavam, a evitar lugares que o desorganizavam, a dizer não sem culpa. Não por rigidez, mas por respeito ao próprio campo energético. O jovem místico entendia agora que proteger-se é parte do caminho, não um desvio dele. Nesse novo estado, uma verdade se consolidou. Mudar de ambiente não foi o fim da jornada, mas o início real dela. Livre da interferência constante, ele finalmente podia ouvir a própria essência. E quanto mais escutava, mais percebia que aquela mudança havia salvado algo precioso, sua capacidade de estar inteiro. Com o tempo, o jovem místico passou a enxergar sua experiência como um ensinamento maior, não apenas pessoal, mas universal. Quantas pessoas adoecem tentando se adaptar a ambientes que negam sua natureza? Quantas confundem sensibilidade com fraqueza, quando na verdade é percepção aguçada? Essa reflexão ampliou seu olhar sobre o mundo. Ele percebeu que muitos conflitos humanos não nascem dentro das pessoas, mas da desconexão entre quem elas são e onde estão. Ambientes moldam comportamentos, pensamentos e até estados espirituais. Ignorar isso é culpar o indivíduo por algo que é, em parte, estrutural e invisível. Essa consciência trouxe compaixão. O jovem místico deixou de julgar reações alheias com dureza. Entendeu que muitos estão apenas reagindo a campos que os pressionam diariamente. Assim como ele esteve, por tanto tempo, respondendo a um espaço que o desorganizava sem que percebesse. Ao mesmo tempo, essa compreensão não o tornou passivo. Pelo contrário, ele passou a se posicionar com mais verdade. Sabia que permanecer em certos lugares significava se afastar de si. E agora, com essa clareza, não estava disposto a negociar sua integridade por conveniência ou medo. A espiritualidade deixou de ser busca e se tornou prática encarnada. Não era mais sobre escapar da realidade, mas sobre escolher realidades que sustentassem sua presença. O ambiente passou a ser visto como parte do caminho espiritual, não como detalhe secundário. Essa percepção mais profunda reorganizou sua relação com tudo: trabalho, vínculos, rotinas. Tudo passou a ser avaliado a partir de uma pergunta simples: isso me expande ou me contrai? E essa pergunta, silenciosa e honesta, se tornou seu novo guia. Parte 10. O que ele descobriu. No fim, ao olhar para trás, o jovem místico percebeu que a mudança de ambiente não foi um ato isolado, mas um ponto de virada. Se tivesse permanecido onde estava, talvez continuasse acreditando que o problema era ele. Afastar-se revelou algo essencial. Muitas dores não pedem correção interna, mas mudança de contexto. Ele descobriu que ambientes carregam informações, histórias, emoções, padrões que permanecem ativos, mesmo quando ninguém fala sobre eles. Pessoas sensíveis captam isso no corpo antes de compreenderem com a mente. Ignorar esses sinais é silenciar a própria inteligência natural. A maior revelação não foi mística, mas prática. Viver bem não exige força constante. Quando o lugar é certo, o esforço diminui, a clareza aumenta e a vida flui com mais coerência. O sofrimento contínuo, muitas vezes, é apenas um aviso de desalinhamento. O jovem místico entendeu que evolução não é resistir mais, mas escolher melhor. Não é suportar o peso por mais tempo, mas saber quando soltar. Essa maturidade não vem do acúmulo de técnicas, mas da escuta honesta do próprio campo interno. Hoje, ele sabe reconhecer os sinais rapidamente. O corpo fala, a mente reage, a energia responde. E ele aprendeu a confiar nesse diálogo silencioso, não por medo do mundo, mas por respeito à própria consciência. No fim, o que ele descobriu foi simples e transformador. Mudar de ambiente não o afastou do caminho espiritual. Foi exatamente isso que o colocou nele. Ao observar toda a trajetória, o jovem místico entendeu que a mudança de ambiente foi o ponto exato onde a consciência deixou de sobreviver e começou a viver. Se tivesse permanecido ali, talvez continuasse tentando se corrigir, se ajustar, se endurecer. Sair revelou que nem toda dor pede força. Algumas pedem afastamento.
Ele descobriu que certos lugares carregam memórias silenciosas, emoções acumuladas, conflitos não resolvidos, padrões repetidos ao longo do tempo. Tudo isso permanece ativo, influenciando quem entra, especialmente aqueles que percebem além da superfície. O corpo sente antes da mente compreender. A grande revelação foi perceber que viver em equilíbrio não exige esforço constante. Quando o ambiente sustenta, a vida flui. O que antes parecia fraqueza se revelou como inteligência sensível. O sofrimento contínuo não era prova de evolução, mas um sinal claro de desalinhamento. O jovem místico compreendeu que amadurecer espiritualmente não é aprender a suportar mais peso, mas desenvolver discernimento para soltar o que não corresponde mais. Evolução não é resistência infinita, é escolha consciente. Hoje, ele confia nos sinais, observa o corpo, escuta a mente, sente o campo. Quando algo contrai, ele respeita. Quando algo expande, ele permanece. Essa escuta silenciosa se tornou seu maior guia, mais confiável do que qualquer conceito. No fim, a descoberta foi simples, mas definitiva. Ao mudar de ambiente, ele não fugiu de si mesmo. Pelo contrário, foi ali, longe do que o drenava, que ele finalmente pôde existir inteiro.